queridos irmãos, graça e paz seja com todos. Pode dizer amém. Isso, amém. Isso aí. Estamos aqui num propósito de relembrar algo que existem algumas coisas boas da tradição. Ser tradicionalista no sentido de não ter a cabeça aberta à renovação, etc. e tal, não é meu aspecto. Mas guardar as boas coisas da tradição, eu creio que é muito bom. Por isso, relembrar esse fato que aconteceu na sexta-feira em que o nosso Senhor foi crucificado, nos traz grande alegria por causa das mensagens que são assim proferidas exatamente pelas 7 palavras da cruz. Há um livro até que foi editado agora, e eu tive a oportunidade de estar com o autor do livro lá em Natal, quando eu participei agora em 2014 da reunião do Supremo Concílio. O título do livro é exatamente As 7 Palavras da Cruz. Livro grosso, tem que ter paciência para ler aquilo tudo lá, né? E ele trata exatamente desse assunto, das 7 palavras da cruz. Creio que é muito oportuno relembrarmos, e assim temos feito há esses anos que temos passado por aqui, e assim temos feito, relembrando as 7 palavras da cruz. O propósito é exatamente continuar avivando, trazendo em nossa memória esse momento tão crucial, tão importante para nós cristãos, para nós povo de Deus, lavado, remido pelo sangue do Cordeiro, para relembrarmos por certo esse precioso sacrifício, fundamental sacrifício, feito pelo nosso Salvador, para que pudéssemos assim ser chamados salvos em Cristo Jesus. Há tempo atrás, foi feita aqui uma pergunta, eu creio que eu fiz isso num sermão, e a gente comentou assim: por que precisou morrer? Por que Jesus precisou morrer? O grande fato é que se ele não tivesse morrido, nós não poderíamos viver. Ele não tinha por que morrer. Se a morte é o salário do pecado, como diz a palavra de Deus, e é realmente o salário do pecado, ele sem pecado algum teve que morrer. Porque teve que morrer aquele que sem pecado algum morreu. Teve que morrer exatamente por causa da ira de Deus contra o pecado. Embora ele não tivesse pecado, mas lá na cruz do Calvário ele representava a mim, representava você, e tomou sobre si todos os pecados do mundo, assumiu a responsabilidade, assim como em Adão todos nós pecamos, que somos descendentes de Adão. Assim, o segundo Adão, chamado assim na Bíblia, referindo-se a Jesus Cristo, todos nós nascemos, renascemos, somos por certo ressuscitados. Hoje, vamos relembrar a questão da morte de Jesus e as 7 palavras que ele mencionou na cruz. Quero convidá-los, por favor, a abrir a palavra de Deus, Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus, capítulo 27. Mateus, capítulo 27. Eu ia começar a leitura só a partir do verso 33, mas para relembrar alguns detalhes, vamos começar lendo a partir do verso 11. Mateus 27, começando do verso 11. Vou falar para os irmãos como vai se processar esse nosso trabalho.
bíblica, servindo assim de uma espécie de introdutório para o que vai acontecer. Vamos cantar um hino, claro, vamos orar também, e vamos iniciar exatamente ouvindo mensagens sobre as palavras da cruz na ordem, a primeira, segunda e etc. Em intervalos que acontecem, em 3 intervalos pelo menos, nós cantaremos também hinos apropriados. Encerraremos ao final um hino adequado para o encerramento. Então, vamos fazer assim, desse jeito. Começando no verso 11. Vamos ficar de pé? De pé. Pai, como que eu vou descer? Eu quero descer. Como eu vou descer? Começando no verso 11. Leremos de maneira responsiva. Jesus perante Pilatos. Jesus estava em pé ante o governador, e este o interrogou, dizendo: És tu o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: Tu o dizes. Então lhe perguntou Pilatos: Não ouves quantas acusações te fazem? Ora, por ocasião da festa, costumava o governador soltar ao povo um dos presos conforme eles quisessem. Estando, pois, o povo reunido, perguntou-lhe Pilatos: A quem quereis que eu vos solte? A Barrabás ou a Jesus, chamado Cristo? E estando ele no tribunal, sua mulher mandou-lhe dizer: Não te envolvas com esse justo, porque hoje em sonho muito sofri por seu respeito. De novo perguntou-lhes o governador: Qual dos dois quereis que eu vos solte? Responderam eles: Barrabás. Que mal fez ele? Perguntou Pilatos. Porém cada vez clamavam mais: Seja crucificado. E o povo todo respondeu: Caia sobre nós o seu sangue e sobre nossos filhos. Logo a seguir, os soldados do governador, levantando Jesus para o pretório, reuniram em torno dele toda a corte. Tecendo uma coroa de espinhos, puseram-lhe na cabeça e na mão direita um caniço, e ajoelhando-se diante dele, o escarneciam, dizendo: Salve, rei dos judeus! Depois de terem escarnecido, despiram-lhe o manto e o vestiram com suas próprias vestes. Em seguida, o levaram para ser crucificado. E chegando a um lugar chamado Gólgota, que significa lugar da caveira, depois de o crucificarem, repartiram entre si as suas vestes, tirando a sorte, e assentados ali, desculpem, vamos lá, e assentados
Por cima da sua cabeça puseram escrita a sua acusação: Este é Jesus, o Rei dos Judeus. Os que iam passando blasfemavam dele, meneando a cabeça e dizendo: ó tu, desculpa, vamos lá vocês mais uma vez, pelo entusiasmo pela leitura, acaba o seguinte, vamos lá. Ó tu, de igual modo, os principais sacerdotes, com os escribas e anciãos, escarnecendo, diziam: confiou em Deus, pois venha livrá-lo agora, se de fato quer bem, porque disse: sou filho de Deus. Só até aí. Vamos orar a Deus nesse momento e depois da nossa oração vamos cantar um hino, tem o número 260 do nosso Inário Novo Cântico, que é um hino que até nós cantamos na quarta-feira passada aqui, que é um dos hinos maravilhosos, é Amor que Vence. Amor que Vence. Primeiro vamos orar a Deus, exaltar, magnificar o grandioso nome do nosso Salvador, através da oração. Nosso propósito é esse. Nosso Deus e nosso Pai querido, a Ti honramos, exaltamos e glorificamos como um único e verdadeiro Deus. Deus que nos amou antes que sequer houvesse mundo, e antes sequer que houvesse a criação, assim afirma a Tua palavra, já tinhas estabelecido um plano para o homem que haveria de criar, um plano de salvação, do qual contemplava a entrega do Teu Filho na cruz do Calvário. Somos gratos a Ti eternamente pela salvação que encontramos em Jesus Cristo. Somos gratos a Ti, ó Deus e Pai, pelo precioso amor que nos foi outorgado, por nós não somos, por certo, merecedores desse amor. Foi a Tua graça, a Tua maravilhosa graça que nos alcançou. Como diz Tua palavra, estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, mas aprove ao Senhor manifestar graça sobre nós, crendo em Jesus como Salvador nosso. Aceita, pois, nossa gratidão eterna, e por isso, neste dia em que relembramos o sacrifício maior já feito por alguém, o sacrifício do Teu Filho, indo para a cruz do Calvário, verdadeiramente homem, mas também verdadeiramente Deus. Foi ali sacrificado para a nossa redenção. Por isso nós te somos gratos por esse precioso amor. Aceita, pois, a gratidão do Teu povo, que a Te levantamos agora, no nome de Jesus Cristo, Teu Filho. Os irmãos podem sentar-se. O PowerPoint dos 7 palavras da cruz. Se você puder apagar essas luzes aqui na frente, agora até a visão. Obrigado, querido. Muito obrigado. Lá está. Eu quero, de certa forma, irmãos, agradecer desde já aqueles irmãos e irmãs que estarão colaborando conosco. Fico muito grato por essa colaboração que acontecerá. Os irmãos estão aí entre vocês. Talvez uns poucos sabem de quem são, né? Nós estamos aí entre vocês, que nós escolhemos e pedimos a colaboração, e eles vão nos ajudar nesse grandioso momento. Peço, por favor, pode passar o próximo slide. Ele foi na cruz do Calvário por cada um de nós. E vocês vão observar, quando nós finalizarmos aqui,
Vou trazer uma palavra que me surpreendeu essa semana sobre a questão da cruz e do Jesus crucificado. Vou deixá-la para o final. Tá? A primeira palavra é uma palavra do perdão. Uma palavra de perdão. Essa primeira palavra vai nos auxiliar a irmã Maricinéia. Por favor, jogue a imagem da primeira palavra. Pode seguir. Abra aí na sua Bíblia, por favor. Lucas capítulo 23, versos 23 e 34. 33 e 34. Convencionalmente entenderam que esta teria sido a ordem das palavras que foram ali mencionadas na cruz do Calvário. Quando Jesus, preso na cruz do Calvário, começou a mencionar estas palavras que vão daí. Não significa dizer, na verdade são 7 sentenças. 7 sentenças. Tá? Primeira sentença que está aí, Lucas capítulo 23, versos 33 e 34. Eu peço a você, por favor, para ler junto. Vamos ler junto conforme está na palavra de Deus. Vamos ler junto. Lucas capítulo 23, versos 33 e 34. Vamos juntos. Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como os malfeitores, um à direita, outro à esquerda. Contudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-os, porque não sabem o que fazem. Então, partindo aos versos deles, lançaram sorte. Irmã Maricinéia, por favor. Se os irmãos prestarem atenção, com esse versículo que começou antes da palavra, ele diz assim: contudo, Jesus dizia. Contudo, é uma conjunção adversativa, que significa que o que vai ser dito a seguir não condiz com o que nós esperamos muitas vezes. Depois de ser cuspido, maltratado, depois de ter sido zombado, sofreu escárnio, talvez o correto, o que nós esperamos como homens, como pessoas, é que a palavra ali fosse diferente. No entanto, contudo, ele diz: Pai, perdoa, porque não sabem o que fazem. Esta é uma oração. E quando nós paramos e pensamos nas nossas vidas, no nosso dia a dia, em tantas outras coisas pequenas, e a gente não é capaz de perdoar, e a gente não é capaz de orar. Eu separei para essa introdução uma cena, eu pedi o Davi para colocar. É uma cena de um filme muito conhecido, A Prova de Fogo, só para partir dali, trazendo para a nossa realidade, e talvez para que nós possamos pensar na nossa própria capacidade de perdão, refletindo na oração que Cristo fez ali, nós possamos entender do que é que nós estamos falando aqui nessa primeira palavra. Talvez quisesse jantar com a minha esposa. Olha, vou ser bem claro sobre uma coisa. Eu não amo mais você. Caleb, se eu perguntasse por que está tão frustrado com o Catherine, o que diria? Ela é teimosa. Ela dificulta tudo para mim. Ela é ingrata. Ela vive sempre reclamando de alguma coisa. Ela agradeceu por algo que fez nos últimos 20 dias? Não. E você pensou que depois de eu lavar o carro, trocar o óleo, lavar a louça em casa, ela demonstraria um pouco de gratidão? Pois não demonstrou. Na verdade, quando chego em casa, ela faz eu me sentir como se eu fosse um inimigo.
Eu não sou bem-vindo na minha própria casa, Pai. Isso me tira do sério. Nas últimas 3 semanas eu tenho tentado fazer o impossível. Eu tenho tentado demonstrar que ainda me importo com o nosso casamento. E eu comprei flores para ela, que ela jogou fora. Tenho ouvido os insultos e o sarcasmo dela, mas ontem foi a conta. Fiz um jantar para ela, fiz tudo o que podia para demonstrar que me importo com ela, para mostrar que ela é importante para mim, e ela cuspiu na minha cara. Ela não merece, Pai. Eu não vou fazer mais nada. Como eu posso demonstrar amor por uma pessoa que dia após dia vive me rejeitando? É uma boa pergunta. É uma boa pergunta. Cristo demonstrou esse amor por aquelas pessoas que ali estavam dia após dia rejeitando. Nós podemos pensar nessa palavra hoje, nesses 10 minutos, sobre 2 aspectos. O primeiro, da oração. Nós vemos ali que os seus pais não poderiam mais caminhar para encontrar o pecador e falar. As suas mãos não poderiam mais, estavam presas na cruz, mas ele poderia orar. E ele orou pelos seus inimigos. Nada está além da oração. Quantas vezes nós limitamos o poder da nossa oração porque aquela pessoa não merece? Orou pelos seus inimigos. Interessante observar que nessa oração, em outras situações, Cristo perdoou o pecado porque ele era Deus. Porque nessa situação, ele ora ao Pai para perdoar. É algo que a gente precisa pensar. Porque naquele momento, Cristo identifica-se com o seu povo. Aqui ele pede ao Pai, porque ele carregava naquele momento os nossos pecados. Ele estava naquele momento substituindo-nos naquela cruz. Então, nesse momento, esse perdão era Deus, era o Pai, o Deus Pai que poderia conceder. E eu fico nessa primeira parte da palavra oração, o poder daquele exemplo da oração, a pensar que ela contempla não só aquelas pessoas que estavam ali, mas chega até nós. Lá em João capítulo 17, versículo 20, João capítulo 17, versículo 20 diz o seguinte: não rogo somente por estes, falando dos discípulos, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra. Ele está falando de nós, está orando por mim. Aqueles que crerão por intermédio da palavra, Cristo já rogava por nós. Nesse momento nós aprendemos, com relação à oração, que nós não podemos desistir, nós podemos orar. E que a oração alcança, ela pode alcançar os inimigos. Cristo, naquele momento, na cruz, ele orava por aquelas pessoas que ali estavam, que não sabiam o que faziam. E que muitas vezes nós, nos nossos dias, também temos pessoas que não sabem o que é rejeitar o Cristo. A segunda parte, a segunda palavra que eu posso tirar dessa sentença primeira dita por Cristo na cruz, é o que o pastor já frisou e nós já vimos aqui, que é o perdão. Não sabem o que fazem. Não sabem o que fazem. Primeiro a gente precisa entender que na verdade era o cumprimento de uma profecia. Se os irmãos abrirem lá em Isaías capítulo 53, Isaías capítulo 53, Isaías capítulo 53, ele fala todos aqueles momentos que ele seria, na profecia, o que iria acontecer e que nós estamos hoje, tanto tempo depois, estudando, e aconteceu. Ele seria desprezado, rejeitado, certamente tomou sobre si nossas enfermidades e as nossas dores, nós o reputávamos por aflito, ele seria humilhado, não abriria a boca. Mas olha o versículo 12, lá no finalzinho, diz assim: levou sobre si o pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu. Essa palavra é um cumprimento de uma profecia. Já estava dito lá em Isaías
que Ele faria essa intercessão pelos transgressores. Até mesmo aqueles que o rejeitaram, desprezaram, moíram, mas Ele sabia que aquela questão é porque eles não sabiam o que faziam. Na verdade, a gente percebe nessa palavra de perdão que Ele era exemplo amoroso do seu próprio ensino. E quando Ele diz que eles não sabem o que fazem, nós vemos a cegueira do coração humano. A gente observa que eles não faziam ideia da dimensão do que era realmente rejeitar. Nós lemos aqui em Mateus: se pode salvar, não disse que era o Filho de Deus, salva-te a ti mesmo. Aquelas pessoas não sabiam de verdade o que era rejeitar, a dimensão, vamos colocar assim, da rejeição de Deus como Rei, soberano, Salvador. Eles não tinham essa noção. Ainda hoje, muitas vezes, muitas pessoas não sabem o que fazer de Jesus chamado Cristo. Não tem dimensão do que se pode ter, do que se pode fazer. Aqui nós entendemos, na verdade, nossa primária necessidade de perdão. Com essa palavra nós precisamos, nós devemos entender a nossa primeira necessidade de perdão. Precisamos de arrependimento. Precisamos anunciar o arrependimento. Lá em Hebreus capítulo 10, versículo 26. Hebreus capítulo 10, versículo 26. Vamos ler. Leia para mim, quando eu desmarquei, segurar o microfone, leio. João Pastor, leia para mim. Porque se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Lê o 26, é o 26 que você leu? 26, 27. É, o 26 e 27. Pelo contrário, certa expectação horrível de juízo, e todo pecador prestes a consumir-nos adversários. Eu já tenho 12 minutos, eu não quero ultrapassar. Eu quero terminar com essa palavra fazendo a seguinte observação. Eles não sabiam o que faziam, não tinham dimensão de todo o plano. Nós sabemos. E Hebreus, capítulo 10, versículo 26, diz que aquele que deliberadamente assim o fizer, rejeitando Cristo como Salvador, não há perdão. Quando Cristo fala aqui do perdão, Ele fala do arrependimento. E é preciso que nós estejamos entendendo isso. E depois de entendermos a necessidade do perdão e do arrependimento, levarmos isso às pessoas. E agora terminando falando com os cristãos aqui presentes. Não adianta entendermos isso se nós não anunciarmos. Max Lucado, naquele livro 6 horas de uma sexta-feira, ele conta uma ilustração que eu quero terminar deixando para você que já entendeu essa mensagem. Ele diz que caminhando por um cemitério, ia lendo as lápides, e ele começou a pensar em todas as histórias que tinham ali. Ruth, uma mulher que nasceu em 1807, morreu em 1877, uma criança que nasceu dia 10 de 12 de 1910, morreu no dia 10 de 12 de 1910, um bebê. Ele começou a imaginar o choro daquela mãe sofrendo ali pelo seu filho que nasceu e morreu no mesmo dia. E aí ele fala de uma lápide que estava assim, não tinha data de nascimento, não tinha data da morte daquela senhora, estava apenas o nome dos seus 2 maridos, e dizia assim: dorme, mas não descansa, amou, mas não foi amada, tentou agradar, mas não agradou, morreu como viveu, sozinha. Que palavras simples, que vida foi essa? E quantas pessoas estão ao nosso redor, vivendo e morrendo como essa mulher? Nós precisamos levar a mensagem de perdão a essas vidas, para que elas sejam alcançadas com o amor de Deus, e essa vida não seja tão miserável como foi a que está descrita na lápide dessa senhora. Que nós entendamos o perdão de Cristo que nos alcançou, e acima de tudo, levemos essa palavra de perdão aos pecadores, na esperança da remissão. Amém?
Pode passar o próximo slide. Segunda palavra, a palavra de salvação. Abra aí. Lucas também, capítulo 23. Vamos começar a leitura do verso 39 até chegar no 43, que é o verso-chave da situação. Como fizemos antes, responsivamente, começa no verso 39. Lucas 23, verso 39, terminarei no 43. Responsivamente, tá? Um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo: não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem, mas este nenhum mal fez. Juntos, agora, Jesus lhe respondeu: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Pode passar. Convido a irmã Reni, por favor. Reni vai nos auxiliar também aqui agora, trazendo assim a meditação nesta segunda palavra. Amém, irmãos. Essa palavra, irmãos, segunda palavra da cruz, é uma palavra de salvação e ao mesmo tempo é algo muito importante para nós, porque além da salvação, o que nos move? É a esperança. Essa esperança de que seremos um dia salvos e estaremos com Cristo. Então, naquele momento ali, aquele malfeitor, aquele ladrão ouve: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Nós acabamos de ler aqui. Você tem essa esperança? Se hoje você pudesse ouvir isso de Cristo, você estaria convicto da salvação? Estaria certo de que naquele momento ali você: eu fecho meus olhos e eu vou estar a minha vida lá em Cristo, no paraíso? Então, irmãos, nós vamos, como a primeira palavra foi uma profecia, a segunda também foi uma profecia, dita lá em Isaías 53, que ele seria contado com transgressores. E ali naquele Calvário estava Cristo e dois malfeitores, dois transgressores. E um deles, será que seria o melhor, o mais bonzinho, vamos assim dizer, que falou, para Jesus lembrar dele quando entrasse no paraíso? Ou será que os dois estavam em igual condição? A quem nós nos afeiçoamos mais? Ao que falou estaria com Cristo no paraíso, ou ao outro que queria salvar-se a si ali naquele momento de dor? Então nós vamos estar analisando aqui, irmãos, nesse momento, dentro dessa palavra de salvação, de esperança, a situação desses dois transgressores, desses dois malfeitores ali na cruz, naquele momento. O que se passava na cabeça de cada um deles, o que cada um imaginava, o que cada um pensava naqueles momentos de dor, porque a dor material, física, era sentida por eles. Mas um, com certeza, sentiu a dor espiritual maior que o outro. Então nós vamos estar vendo, irmãos, o que foi dito lá. Vamos abrir a nossa Bíblia em Mateus 27, 44. Nós já lemos aqui no início, o pastor leu. Mateus 27, 44 diz o seguinte: e os mesmos impropérios lhe diziam também os ladrões que haviam
sido crucificados com ele. Nesse momento, os dois ladrões diziam as mesmas coisas que as multidões estavam dizendo ali naquele momento, que as pessoas diziam: se tu és o Filho de Deus, salva-te a ti mesmo, salva nós também. Os dois ladrões dizendo isso para Cristo ali na cruz. Então, nesse primeiro momento de crucificação, os dois ladrões pensavam da mesma forma. E qual foi o diferencial? Não sei se os irmãos haviam refletido nisso, ou se já refletiram. Qual foi o diferencial para que o segundo ladrão mudasse de opinião? Até esse momento aqui, Mateus relata que ele insultava a Cristo também. O que fez ele mudar? Por isso que as palavras da cruz, elas são muito importantes. E o que fez mudar esse segundo ladrão? Qual foi a palavra que o fez mudar de pensamento? Irmãos, foi a primeira palavra da cruz. Quando esse ladrão escuta Jesus falando: Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem, houve naquele momento uma sacudida dentro do coração. O Espírito Santo de Deus falou com aquele ladrão ali na cruz e houve salvação. Houve uma mudança de vida naqueles últimos momentos. A vida física já não teria mais jeito, ele sabia disso. Ao passo que o outro ladrão queria uma mudança mágica, que Cristo se soltasse da cruz e que libertasse a eles também, mostrando ali um milagre material. Mas aquele outro ladrão, ele percebe que Jesus Cristo era de fato o Filho do Deus vivo e verdadeiro. E ele pede a salvação naquele momento, ele entende o que é a salvação. E ele fala com seu amigo: olha, você não tem motivo para estar aqui na cruz. Esse é um inocente. Você não teme a Deus? Você não tem o temor de Deus? E com isso ele fala com Jesus Cristo, esse segundo ladrão: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no paraíso. E Jesus maravilhosamente diz para ele: hoje estarás comigo no paraíso. Jesus sabia que ali o Espírito Santo de Deus já estava confirmando a salvação no coração daquele homem, daquele transgressor. Ambos transgressores, todos transgressores, a multidão, nós transgressores, porque nós somos assim como aqueles ladrões, assim como aquela multidão. A grande diferença é nós reconhecemos a esperança que nós temos em Cristo através dele. Então vamos ver aqui, no nosso próximo e último slide, as diferenças marcantes entre esses dois homens. Por que o primeiro condenado não recebeu a esperança? Primeiro, o primeiro condenado queria se livrar do castigo e do sofrimento físico. Era algo que ele queria se ver naquele momento, fora daquela situação de dor. Quantas vezes nós não queremos o nosso livramento imediato de alguma circunstância que a gente passa, não é verdade, irmãos? Não é fácil a gente passar pela dor física, pela dor emocional. Às vezes a gente não quer esse momento de dor. E às vezes a gente pensa como esse transgressor. Ele não temia Deus, porque se de fato ele tivesse entendido ali o perdão que Deus havia concedido àquela multidão, àquele transgressor, ele talvez tivesse pensado de outra forma. Ele não reconhecia a justiça da punição que estava sofrendo. Ele estava ali por um motivo, por estudos. Eles tinham feito uma insurreição à época e eram condenados por homicídio. Então havia um motivo para ele estar ali sofrendo aquela condenação, aquela morte. O primeiro ladrão não reconhecia a inocência de Jesus. Ele achava que, como era um crucificado, aquela morte de madeira, de cruz, que era uma morte horrível, ele não entendeu que Jesus Cristo era inocente. Ele via em Jesus uma possibilidade de salvação apenas para esse mundo. Ele queria se livrar daquela dor, daquele momento.
Agora, já o segundo condenado recebeu a esperança. Por quê? Por que ele teve a salvação? Ele reconheceu que era justa a sua condenação. Nós entendemos isso, irmãos. Nós entendemos que o que nós passamos nesse mundo, esse deserto que nós temos, que às vezes a gente pensa assim, poxa, se eu tenho certeza da minha salvação, acho que eu já falei isso em algum momento, em alguma lição de escola dominical falando sobre salvação, poxa, seria mais fácil encurtar o caminho, né? Eu não precisava passar por esse deserto da vida, eu já sou salvo, então já quero estar no paraíso. Mas nós precisamos entender, reconhecer que é justa a nossa condenação, que nós precisamos passar pelos momentos difíceis na vida, sabendo que nada nós podemos fazer por nós, mas nós temos um grande Salvador que faz tudo por nós. Segundo, esse ladrão, esse malfeitor, mudou de atitude com relação a Jesus ao observar a atitude dele, não a situação ou as pessoas ao redor. Foi justamente a primeira palavra que ele falou ali, mudou a vida daquele malfeitor. O exemplo de Cristo, que foi como um cordeiro, ele não ficou resmungando ali, ele foi quietinho, sofrendo tudo por mim, por você e por ele. Reconheceu a inocência e a pureza de Jesus Cristo. Ele estava ali não porque era um malfeitor, mas porque era um cordeiro que estava ali morrendo pelo pecado da humanidade. Ele colocou a sua esperança em um reino que estava por vir e não em um reino material que todos esperavam. Foi justamente isso que trouxe a salvação para esse segundo malfeitor, para esse segundo ladrão. Ele sabia que seria difícil sair daquele momento de dor, mas a esperança dele era a salvação em Cristo Jesus. E ouvindo o próprio Salvador, fisicamente, com os ouvidos físicos, deve ter sido maravilhoso. Nós podemos ouvir com os nossos ouvidos espirituais que nós somos salvos em Cristo Jesus. Creio que no momento da nossa morte nós estaremos ouvindo, estarás comigo no paraíso a partir de agora. Mas é tão bom sabermos espiritualmente que nós estamos ouvindo isso, irmãos. Isso nos dá uma esperança muito grande para nós continuarmos nesse mundo conturbado, com conturbações que nós temos vivido, de perseguições, porque Ele venceu o mundo e nós venceremos tendo fé nele. A vida daqueles que foram alcançados pela graça de Jesus Cristo é uma vida de viva esperança. Esperança em termos bíblicos, não algo que se deseja que aconteça, mas é algo que se está em expectativa, algo que irá acontecer. Não o que eu desejo, que às vezes o que eu quero é uma mudança nesse mundo físico, nesse mundo material. Mas é algo que eu tenho certeza que vai acontecer, é estar com Cristo, é viver no paraíso. Então, concluindo essa segunda palavra de salvação, nós vamos estar lendo em Hebreus. Irmãos, Hebreus 12, de 1 a 3. Hebreus 12, de 1 a 3 diz: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fastigueis, desmaiando em vossas almas. Que tenhamos a esperança, irmãos, e saibamos que nesse mundo teremos aflições, dificuldades, passaremos por provações, mas tenhamos bom ânimo, porque Ele venceu essa cruz. E disse: a nossa esperança, estaremos com Ele no paraíso. Amém. Amém. Vamos cantar mais um hino do nosso lar. Rude Cruz, bem conhecido de todos nós. Vamos fazer isso. Vamos ficar em pé.
E cantemos ao Senhor. Você descansa um pouquinho também, em pé. Cantemos. Versos 26 e 27. 19, versos 26 e 27. Vamos juntos? Vamos juntos. Vendo Jesus, sua mãe e junto a ela o discípulo amado, disse: mulher, eis aí o teu filho. Depois disse ao discípulo: eis aí tua mãe. Dessa hora em diante, o discípulo a tomou para casa. Pode sentar-se. Convido a irmã Célia, que vai nos trazer a meditação sobre esta palavra de afeição. Uma certa vez eu ouvi dizer que geralmente morre-se como se vive. Isso pode ser aplicado à vida e ministério, à obra de Jesus Cristo. Esta palavra de Cristo na cruz é uma demonstração de que quem viveu ensinando, agora morre também ensinando. Alguém já disse com muita propriedade que a cruz, ela se tornou o púlpito, a tribuna da pregação mais importante da história da humanidade. Aquele que viveu a ensinar, aquele que viveu a fazer a vontade do Pai e ensinar os seus a fazer a vontade do Pai, agora está morrendo também ensinando. E ali Jesus está cumprindo o plano perfeito, elaborado desde antes da fundação do mundo, que era salvar aqueles a quem o Pai havia escolhido para a salvação. E Jesus vai mostrar que esse plano perfeito do Pai, ele vai muito além de uma teologia correta, ele vai além do estudo vago a respeito do ser de Deus, mas ele vai à obediência, ele vai à prática de vida. Jesus entrega a sua mãe aos cuidados de João, o apóstolo, chamado na palavra de Deus o apóstolo do amor. E ele diz: mulher, eis aí teu filho, filho, eis aí a tua mãe. Jesus está aqui cumprindo o mandamento da palavra do Senhor, o mandamento da lei de Deus. O quinto mandamento: honra o teu pai e tua mãe, para que te prolonguem os dias de vida na terra que o Senhor teu Deus te dá. Na tradição judaica, de acordo com a lei dos judeus, o filho mais velho, o primogênito, era responsável pelo cuidado dos pais. E Jesus era o filho mais velho. Ele tinha o cuidado para com a sua casa. E Jesus agora, sabendo que a morte estava se aproximando, ele cuida da sua mãe. E ele entrega a sua mãe aos cuidados de João. Por que será que Jesus entrega a sua mãe aos cuidados de João? Notemos que não há nenhuma menção à vida de José nos últimos tempos de Jesus. A Maria, nós encontramos várias referências, encontramos que ela estava aqui aos pés da cruz. Mas não é uma referência do pai humano, daquele que era o marido de Maria.
ele não é mencionado. Provavelmente José já havia morrido. José, com certeza, era bem mais velho que Maria e ele já havia morrido. E uma outra razão é que os irmãos de Jesus, até então, eles não creram na pregação de Jesus. Nós vamos encontrar depois, segundo a história, Tiago, Judas, que acabam por entregarem as suas vidas também e reconhecendo o Senhor Jesus como Messias, como Salvador que estava para vir. Mas até então, eles não creram em Jesus, não creram que Ele era o Messias de Deus. Por isso, Maria foi entregue a alguém que tivesse a mesma fé, a mesma crença, a confiança no Deus Todo-Poderoso. Embora sofrendo dores, como as que Jesus estava sofrendo, ele se preocupa com o cuidado da sua mãe. E Jesus ensina aqui algumas lições importantes para nós. Ele ensina a necessidade de cuidado para com a família. Família se cuida. Embora muitos hoje estarem tão distantes da família, nós encontramos uma série de situações nos nossos dias que faz com que a família fique cada vez mais desestruturada. As pessoas acabam por se afastar umas das outras. Até no seio da igreja, a correria do dia a dia faz com que pais e filhos quase não se vejam, quase não se falem. A correria do dia a dia faz com que marido e mulher também muitas vezes não tenham tempo de manterem uma boa comunicação, um bom diálogo, um bom relacionamento. Mas, mesmo com todos os desafios que nós enfrentamos, nós precisamos entender que a família, ela tem essa característica de cuidar uns dos outros. Filhos que muitas vezes se rebelam contra os seus pais, pais que desamparam os filhos, mostram que isso não tem sido muito realidade nos nossos dias. Mas a palavra de Deus ensina que a nossa religião só é verdadeira quando nós temos esse cuidado para com os da nossa casa. Até porque a palavra de Deus mesmo nos afirma, quando Paulo escreve a sua primeira carta a Timóteo, capítulo 5, versículo 8, ele diz o seguinte: ora, se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente os da própria casa, tem negado a fé, e é pior do que o descrente. Nós temos esse compromisso para com os nossos, para com aqueles a quem o Senhor nos colocou na mesma família. Os judeus na época de Jesus, eles começaram a querer arrumar um jeito para ficar livres da responsabilidade do cuidado, principalmente com os pais mais velhos, os pais idosos. E eles criaram um jeitinho e colocaram aquilo como tradição. Ao invés de ter que cuidar dos pais, eles entregavam aquele cuidado como uma oferta ao Senhor. Eles chamavam essa oferta de corbã. E Jesus chama a atenção e chama-os de hipócritas, porque os fariseus que ensinavam assim estavam agindo contra a lei de Deus. Eles estavam invalidando a palavra de Deus por causa da tradição. Era a responsabilidade dos filhos, o cuidado dos pais. Filhos são responsáveis pelos pais na velhice, não só economicamente, mas afetivamente. Nós vivemos numa sociedade em que se descarta muitas coisas, e quando alguém vai chegando a uma certa idade, a tendência também é descartar essas pessoas. E nós temos um compromisso, uma responsabilidade com os nossos, e Deus vai nos cobrar. A obrigação de honrar os pais vai muito além de não responder, vai muito além do sustento material, vai o cuidado também na relação afetiva. É por isso que Jesus dá essa palavra de afeto. Ele cuida da sua mãe. Se você ainda tem os seus pais vivos, eu pergunto para você nessa tarde: você tem cuidado dos seus pais? Você tem ligado para os seus pais? Você tem parado para sentar, para conversar com seu pai ou com sua mãe? Você tem se lembrado daqueles que também são seus pais na fé, aqueles que ajudaram na sua caminhada, aqueles quer sejam pastores, quer sejam presbíteros, quer sejam diáconos, aqueles que foram instrumentos de Deus para levar você à salvação? Você tem se preocupado também com essas pessoas? Irmãos, nós pertencemos à família da fé aqui na terra. Aqui na terra nós podemos contar com essa bênção de pertencermos à igreja. E nós teremos no céu uma outra família, que esperamos seja a mesma que nós temos aqui na terra. Mas nós certamente teremos ali uma família especial. Enquanto aqui nós temos a obrigação de cuidar
cuidar daqueles que o Senhor colocou ao nosso lado. Que nós nos preocupemos assim como Jesus se preocupou em cuidar da sua mãe, deixar a sua mãe bem segura aos cuidados daquele que era o discípulo amado. Que você aprenda essa sua responsabilidade que você tem para com os seus. Amém. Quarta palavra da cruz. Ouvimos sobre a terceira. Ouviremos agora sobre a quarta palavra da cruz. Pode ouvir aí. A palavra da angústia. Um momento propício a acontecer essas palavras que vamos ler. Abra aí Mateus capítulo 27. Não sei se você tem o costume de marcar coisas na sua Bíblia. E eu tenho diversas Bíblias, mas existe uma Bíblia que me acompanha. Essa Bíblia velhinha que está aqui na minha mão, alguém deve pensar assim: pastor, não tem uma Bíblia melhor? Você viu com aquela Bíblia toda já velha, remendada, tal, cheia de plástico? Quando é que na minha Bíblia ela parece que já é ensinada, ela já abre nos lugares certos que eu preciso, sabe? Entendeu? Eu não abandono essa Bíblia aqui por causa disso. E na minha Bíblia tem marcado todas essas questões que a gente está falando aqui, são marcadas na minha Bíblia. De propósito, exatamente para não esquecer disso, desta quarta palavra. Vamos ler juntos também? Mateus capítulo 27, verso 46. Vamos lá, juntos. Por volta da hora nona, clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani. O que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Vamos ouvir a palavra agora com a irmã Juliana. Boa tarde. Essa palavra que Jesus, essa sentença que Jesus clamou naquele momento de dor, nós podemos perceber que essa sentença ela é um ápice da dor de Jesus, de todo aquele sofrimento que Jesus passou na cruz, de toda aqueles escárnios, aquelas injúrias, toda a zombaria, toda a dor física que Jesus passou. Nada se comparava a essa dor que o Senhor sentiu neste momento, em que ele exclamou: Deus meu, por que me desamparaste? Mas para que nós possamos entender melhor essa expressão do Senhor na cruz, nós precisamos entender um pouco sobre o pecado também, sobre quem nós somos, sobre como que tudo isso começou. Adão e Eva, eles estavam lá no jardim, e a ordem era que não comessem do fruto, porque o dia em que eles comessem, certamente eles morreriam. Essa era a ordem e essa era a sentença da desobediência que o Senhor colocou para Adão e Eva. E nesse momento, Adão e Eva pecam, Adão e Eva comem do fruto, e neste momento eles buscam se cobrir com plantas, com folhas. Só que o que acontece é que aquilo não foi suficiente para que o pecado deles fosse, para que aquela solução fosse resolvida, porque a ideia era o quê? Que eles morressem. Pecou, morreu. E o que nós podemos observar é que o Senhor, naquele momento, ele coloca roupas de pele de animal, o que nos sugere um sacrifício ali, ou seja, alguém morreu para que eles continuassem vivos, para que eles pudessem continuar. E nós podemos pensar um pouco sobre a nossa natureza, quem nós somos. E aí eu trago uma ilustração para vocês sobre quem nós somos. Aí eu penso da seguinte forma: imagine que você tem um pomar na sua casa, só que você não quer que aquele pomar gere laranjas, só que você tem uma laranjeira no meio do seu pomar, e aí aquela laranjeira começa automaticamente a dar laranja. Aí você pensa assim: então eu vou cortar a laranja. Só que quando você começa a cortar, vai aparecer mais laranjas. Aquela
a solução seria o quê? Que cortasse aquela árvore. E é exatamente assim que nós somos. A nossa natureza é essa. Nós somos pecadores, nós pecamos e isso precisa de ser resolvido de alguma forma. Então a morte de animais no Velho Testamento era justamente isso que significava. Quando o povo de Israel fazia sacrifícios de matar animais, era justamente isso, era a morte. Alguém teria que morrer no lugar daquele pecador, né? Então, só que lá em Hebreus, nós temos também, o autor da carta aos Hebreus fala que porque é impossível que sangue de touro e bodes removam pecados. Então não era suficiente. Apesar do sangue de animais simbolizar o sacrifício de Jesus na cruz, ele não era suficiente para que os nossos pecados fossem realmente perdoados, para que nós pudéssemos ser de fato limpos e justificados. E nós devemos pensar também sobre consequências do pecado. Quais as consequências que o pecado traz para a alma? Eu já disse aqui que a sentença era: aquele que pecar morrerá. Era o que o Senhor falou para Adão e Eva: pecou, morreu. E nós temos também lá em Ezequiel 18:20: a alma que pecar, essa morrerá. Também vemos em Isaías 59:2: mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Então essa é a separação que o pecado causa na vida do ser humano. É a separação entre o homem e Deus. E aí a gente pensa, essa morte, claro que a morte física, ela também foi consequência do pecado, mas a morte espiritual, ela foi uma consequência muito mais grave. E o que é essa morte espiritual? É justamente essa separação que ocorre quando pecamos. Nós estamos distantes de Deus, né? Nós nos distanciamos de Deus. O nosso pecado, ele faz a separação entre nós e Deus. E o próprio Jesus falou, né, que não temais os que podem matar o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma quanto o corpo. Está em Mateus 28. Então o nosso Jesus, ele alertou para que nós tenhamos medo, temor, não daquele que pode vir e tirar a nossa vida física, mas sim aquele que pode fazer com que pereçamos no inferno, né? Então, nós temos também Apocalipse que fala: então a morte foram lançados no lago de fogo. O lago de fogo é a segunda morte. Então nós temos duas mortes: a nossa morte física e a morte espiritual. E aí, por que eu estou falando? Por que eu falo tudo isso? Justamente para que nós entendamos por que Deus, por que Jesus teve essa separação, por que aconteceu, por que esse clamor, esse brado de Jesus na cruz: Deus meu, por que me desamparaste? Imagina só, Jesus estava levando sobre si todo o pecado, e a consequência do pecado é a separação. Então, naquele momento, era necessário que Jesus estivesse só, com os nossos pecados, levando sobre si toda a nossa culpa, tudo aquilo que nos pesava, que era contra nós, a dívida que eu não poderia pagar, que ninguém pode pagar, o Senhor fez por mim. E essa dívida, por mais que eu poderia até morrer por meu pecado, eu não sou santa, eu não tenho critério para morrer por mim mesma. Então, não adiantaria. Eu morrer por alguém também não adiantaria. Animais morrerem não adiantaria. Era necessário que o Cordeiro Santo, puro e imaculado, sem mácula, estivesse ali fazendo isso por mim. E foi o que Jesus fez. Ele, naquele momento, esse ápice da dor de Jesus, ele estava se separando naquele momento. O Senhor, que sempre buscou a comunhão com Deus, sempre esteve ali orando, buscando a Deus o tempo todo. Neste momento ele se encontrava sozinho, levando sobre si a dor do nosso pecado. Então nós podemos compreender por que o Senhor sentiu tamanha dor, de toda essa dor física que ele sentiu. Esse foi
a maior dificuldade, a maior, como eu posso dizer, dificuldade, a maior dor que o Senhor sentiu da cruz, que foi a separação do Pai, o distanciamento do Pai. Lá em 1 Pedro 2,24 nós temos: Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas fomos curados. Então, que possamos entender isso, irmãos, que o Senhor, Ele levou sobre si, não há nada que nós possamos fazer, Ele já fez tudo, Ele já realizou essa obra. E aquele que não aceitar, aquele que rejeitar todo esse sacrifício, toda essa dificuldade, toda essa dor que o Senhor passou, vai passar pela segunda morte, que é o lago de fogo. Então, que nós possamos aproveitar, desfrutar de toda essa bênção que nós temos, que o Senhor já fez, que o Senhor já pagou por nós. Que possamos manter comunhão com o nosso Senhor e valorizar de todo o coração aquilo que Ele fez por nós na cruz do Calvário. Amém. A quinta palavra da cruz está em João capítulo 19, verso 28. João 19, verso 28. Vamos juntos? Depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado, para se cumprir a Escritura, disse: tenho sede. Pode sentar-se. Nosso colaborador, o Vitor Daniel. Quinta palavra de Jesus na cruz do Calvário: tenho sede. Versículo que foi lido. Depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado, para que se cumprisse a Escritura, disse: tenho sede. Com certeza os irmãos já beberam água hoje. Eu já diria. A sede, meus queridos irmãos, é uma sensação agonizante. É o anelo angustiante para que uma das necessidades mais básicas do nosso organismo seja satisfeita. Se nós não tomarmos água, é um tanto muito difícil. Jesus passou esse momento de sede lá na cruz do Calvário. Mas a conclusão da parte desse versículo era interessante, que foi para cumprir as Escrituras. E quando nós lemos, irmãos, Salmo 22, Salmo 69, Ezequiel 47, nós vamos encontrar versículos interessantíssimos, que faz muito bem a nossa alma, e a gente louva o Senhor e glorifica a Deus e faz uma declaração de gratidão por essa palavra profunda dita por Jesus Cristo ali na cruz do Calvário. Quando ele disse: tenho sede, para cumprir as Escrituras. Salmo de Davi, falando do sofrimento do Messias, Salmo 22, versículo 7, diz assim: todos que me veem zombam de mim, afrouxam seus lábios e meneiam a cabeça. Salmo 22. E Jesus tem sede para cumprir a Escritura. Versículo 15, Salmo 22. Secou-se o meu vigor como
caco de barro. A língua se apegou ao céu da boca. Assim me deitam no pó da morte. Palavra de Davi. E Jesus lá naquele momento de dor, de angústia, de sede, para cumprir a Escritura, ele cita: tenho sede. Está cumprindo a Escritura. Aí vem o Salmo 69 também, versículo 18 em diante. O salmista Davi também dizendo: tu conheces a minha afronta, a minha vergonha e o meu vexame. Todos os meus adversários estão à tua vista, Senhor. O próprio partiu o meu coração, eu desfaleci. Por piedade, mas não de balde. Assim, por alimento me deram fel, em lugar de água me deram vinagre. Está ali cumprindo a Escritura. Mas esse mesmo Jesus, lá na cruz do Calvário, quando disse: tenho sede, foi aquele que levantou diante de uma multidão na festa dos tabernáculos e disse assim: aquele que tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, está cumprindo a Escritura. Rios de água viva fluirão do seu ventre, falando do Espírito Santo. Aquele que encontrou aquela mulher samaritana lá na fonte de Jacó, quando ele pediu água àquela mulher, e aquela mulher disse: como pode ser tu, judeu, me pede de beber? E Jesus respondeu: ah, mulher, se soubesse quem te pediria água de beber, ele te daria água viva. Água viva. Cumprida das Escrituras. Mas sabe o que era para Jesus anteriormente? Vinho e mirra, vinho e fel. Ele não bebeu. Sabe por que ele não bebeu? Porque ele veio para cumprir a Escritura. O que Paulo fala lá em Filipenses 2, 5 e diante? Tornando-se obediente até a morte de cruz. Ele veio para fazer a vontade do Pai, cumprir as Escrituras. Porque o vinagre ou o vinho com mirra é o anestésico. Ele não bebeu, porque ele estava ali para fazer a vontade do Pai. Porque ele mesmo disse: era comida e nem bebida, mas para ele era fazer a vontade do Pai. Então, quando tudo estava consumado para cumprir a Escritura, ele disse: tenho sede. Encontrou aquela mulher samaritana, como eu disse, deu amor àquela mulher, enquanto 6 homens não puderam dar amor àquela mulher. Se compadeceu dela, salvou aquela mulher. Sabe por quê? Por amor. O que a Bíblia diz? O que a Escritura diz? De longe se nos viu o Senhor e nos amou com amor eterno. Com benignidade nos atraiu. O que Jesus disse lá em João 12, 32? Quando eu for levantado da terra, atrairei todos a mim. Vai cumprindo as Escrituras. Nessa simples palavra muito profunda: tenho sede. E essa palavra de Jesus, tenho sede, é a única das 7 palavras que envolve fisicamente o nosso Redentor.
para mostrar que era 100% homem, 100% Deus. Graças a Deus por isso, que passou sede sim. A língua se pegou o céu da boca, mas ele nos livrou da sede do inferno. Você lembra a passagem do rico Lázaro? Quando aquele rico, não, porque ele era rico, lá nas chamas, ele disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim. Mande que Lázaro venha e molhe a ponta do dedo para refrescar a minha língua. Por isso, meus irmãos, foi sofrimento? Foi muito sofrimento. Mais de 6 horas sofrendo. E ele teve sede sim. Mas a sede de Jesus nos livrou da sede do inferno. Por isso nós devemos glorificar a Deus, exaltar a Deus e dizer: Senhor, o pastor se lá na cruz sente, imunda sede, mas nos livrou da sede do inferno. E ele diz assim, para finalizar: o Espírito e a Igreja vem. Aquele que ouve, diga: vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. Aquele que dá testemunho diz: certamente venho sem demora. Venho, Senhor Jesus. Amém. Muito obrigado, Daniel. Estamos quase ao final. Chegamos à 6ª palavra. Uma 6ª palavra também no Evangelho de João, capítulo 19. Pois exatamente como está escrito no verso 28, dele ter dito: tenho sede. Depois que ali, naquele lugar, vinha um vaso cheio de vinagre, embeberam de vinagre a esponja, fixando-o com um caniço, lhe chegaram a boca, e no verso 30, Jesus disse assim: está consumado. Porque quando depois Jesus tomou o vinagre, ele disse: está consumado. E o prefeito Wilson vai nos auxiliar com esta 6ª palavra também, por favor. Então eu escolhi a mais fácil, exatamente por isso. Porque tudo que já foi falado aqui, no finalzinho Jesus falou: tá, está feito, está perfeito. Mas quem quer ver isso com essa foto aí? Bom,
cidade é essa? É a cidade de Volta Redonda, né? Essa é a cidade de Volta Redonda. Não tenho dúvida. Bom, o que tem essa foto aí? Para contar uma historinha. Uma historinha de quando eu cheguei aqui em Volta Redonda. A primeira vez, estranho porque eu sou muito novo, pode estranhar, pode ficar de boca aberta. Mas a primeira vez que eu me mudei para Volta Redonda foi em 79, um pouco de tempo atrás, né? Alguns anos atrás. E uma coisa muito interessante dessa cidade, eu falo sempre, uma das coisas que mais me impressionou em Volta Redonda quando eu cheguei aqui foi aquela poluição. Também, a partir dessa que eu mudei para cá, comecei a ter problema de respiratório. Mas uma outra coisa que me chamou muita atenção em Volta Redonda era que tinha cinema. Era uma coisa muito legal ter cinema na cidade. Na cidade não tinha cinema. E eu gosto muito de filme. Você gosta de filme? Quem mais gosta de filmes aí? A maioria gosta de filme. Quase 5 mil gostaram de filme. E aí foi uma das coisas que eu mais gostei de estudar no Volta Redonda, foi porque poder ir ao cinema. E por que eu estou falando isso? Porque eu gosto muito de cinema, faltava ver um filme. Eu estava adiando ele há muitos anos. E essa semana eu fui assistir. Eu tirei o slide porque tirei o slide para ganhar tempo, tá bom? Tinha um slide ali para eu mostrar para ele. Esse filme é aquele da Paixão de Cristo. Quem já assistiu esse filme da Paixão de Cristo? O que vocês acharam do filme? É um filme polêmico. Esse filme foi um filme polêmico. E eu estava adiando de assistir esse filme há muito tempo. E eu assisti essa semana. Uma das coisas que mais me chamou a atenção nesse filme foi o cuidado com o cenário, cuidado com a maquiagem e o cuidado do diretor com a câmera. Posicionar a câmera conforme as cenas iam passando. Principalmente, eu vou falar da parte da crucificação. Principalmente na parte da crucificação. Quem puder assistir esse filme vai se lembrar, conforme ia acontecendo essas palavras que foram citadas aqui, a câmera se posicionava de uma maneira. Por exemplo, quando falou para a mãe, aí está seu filho, aí está sua mãe, a câmera fazia assim Jesus e focava no personagem com quem estava falando. Quando falava dos ladrões da cruz, começava assim, a câmera ficava dos ladrões. Mas a palavra que eu tenho que falar, que está consumada, foi diferente. O cuidado do diretor com a câmera. Ele não tirou a câmera, ficou fixado em Jesus. Ficou assim, ele ficou olhando para a câmera, como se estivesse falando para a gente. Ele não falou nem para a mulher, não olhou para o público que estava lá, não olhou para o céu, como se estivesse falando para Deus. Quando ele falava com Deus, ele olhava para a câmera, se posicionava de cima para baixo. Mas dessa daí, ele não olhou para a câmera, direto, como se estivesse olhando para a gente. Isso me chamou muita atenção. Por que ele tomou esse cuidado de tornar a câmera fixada como se estivesse olhando para a gente, e não para o personagem? Exatamente porque é uma palavra muito complexa. E ele estava deixando um recado. Né? Na realidade, o alvo dessas palavras não era a mãe, não era o ladrão, as pessoas que ele perdoou. O alvo dessas palavras era para nós. Por isso que ele garantiu foco para ele. Por que ele consumou na cruz? Essa daí é só a cruz, tá? Lá, já foi descrito, como eu falei para ele, foi transpassado, moído, castigado, estava sobre ele os nossos pecados e os pecadores conquistados. E estava consumado. Eu resumi em 3 partes dessa história. O que estava consumado? Primeiro, o sofrimento que ele estava tendo. Ele passou aquele sofrimento todo para cumprir esses virtudes que várias vezes. E na hora que ele falou que está consumado, depois ele vai morrer. Então, todo aquele sofrimento ia acabar. Para cumprir esses virtudes. A segunda coisa que também foi cumprida na cruz foi em Deus. Também foi dito aqui. Foi citado aqui no do sangue de bode, não foi do sangue de Cristo, e nós alcançamos o acesso a Deus. E por essa razão, Cristo é o mediador da nova aliança. Tudo isso já foi dito aqui.
Então, o que estava sendo cumprido também o plano de Deus para a nossa salvação? Naquele momento, aquelas palavrinhas que Cristo disse está consumado, Ele estava dizendo para a gente, hoje, tudo aquilo, todo aquele plano que Deus tinha feito desde a hora da criação, estava se cumprindo através da nova aliança que Ele estava fazendo através do sangue dele para todos nós. E o terceiro ponto, está lá em Filipenses. A terceira coisa que estava consumada era a obediência de Jesus ao Pai. Ele era Deus, se tornou de forma de homem, para nos salvar, para morrer no nosso lugar, e todo o tempo ele foi obediente. Então, quando ele disse está consumado, está terminado, está encerrado, o meu exemplo que eu deixo para vocês, de ser obediente ao Pai, até, se for necessário, uma morte não muito agradável, se morte não ser algo agradável. O ideal é que todos nós possamos transformados com a vida de Cristo. Pode ser que isso aconteça, pode ser que não, mas uma morte dessa que Jesus teve, com certeza foi muito dolorida, insuportável, e duvido que algum de nós aqui pudesse passar por isso. Mas também estava consumado, naquele momento, estava consumado o exemplo que Ele deixou para nós, a lição que Ele deixou para nós de ser obediente, e se necessário, até a morte. Depois eu continuo. A última palavra de Jesus na cruz, sétima e última expressão de Jesus na cruz, lá em Lucas, capítulo 23, verso 46. A última sentença, essa sexta, é a palavra do contentamento. A última palavra, Lucas 23, verso 46. Vamos juntos? Então Jesus clamou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E dito isto, expirou. Pode sentar-se. Vamos. Ele veio reclamar que ela não estava escutando. Está escutando ali atrás? Está escutando o quê? E agora está escutando o quê? Queria fazer uma pergunta. Deus é surdo? Deus é surdo, seu? Não, né? Deve escutar muito bem, né? Então, uma coisa, com certeza Deus não é surdo. Vocês já falaram nesse texto? O que Jesus fez? Ele exclamou bem baixinho, em alta voz, né? Mas se Deus não é surdo, por que ele exclamou em alta voz? O que vocês acham? Ele poderia simplesmente ter pensado: Senhor, te entrego, Senhor Deus, Pai, te entrego o meu Espírito. Podia ter pensado? Por que então ele falou em alta voz, se Deus não é surdo? Com certeza não foi para Deus escutar, ok? Mas foi para que ficasse registrado, para que nós aprendêssemos mais uma lição. Como foi dito aqui desde o início, a cruz não serviu apenas, né? Claro que isso foi a melhor parte, para nos salvar, mas também serviu para nos orientar, e continua nos orientando até hoje. E certamente esse intuito de relembrar essas palavras é que nós, além de lembrarmos que Cristo é o nosso Salvador, nós também possamos recordar as lições que Ele deixou até o momento de morte. Acho que foi a Maricineia que disse, não sei quem disse, que a gente morre com vida, não sei quem disse. Quem falou isso? Vai sair lá, desculpa. Bom, o importante que foi dito, vocês gravaram. E isso é muito interessante, principalmente em relação a Jesus. Aí foi só terminando a cena do filme. Então, com certeza, Cristo não tinha necessidade de falar em voz alta para o Pai dele, para o nosso Pai ouvir. Ele tinha necessidade de falar em voz alta para que nós escutássemos. Alguém aqui já passou pela quase morte? Aquele momento assim que você percebe que não tem para onde correr, não tem mais o que fazer e vai morrer. Bom, espero que não passe.
que não passou, espero que não passe. Mas acontece uma coisa interessante. Eu acho que se a gente for fazer essa pergunta para todos os cristãos, como é que é o plural? Cristão, todos os cristãos do mundo, e também aula de português, tá? Todos os cristãos do mundo, eu acho que vão responder mais ou menos a mesma coisa. Vai dizer o seguinte: como eu não tinha mais nada para fazer, como eu não tinha mais para onde ir, não tinha mais humano para me socorrer, eu entreguei meu Espírito a Deus. É uma coisa interessante, porque isso já aconteceu comigo. E depois você não sabe explicar por que você faz. Ah, por que eu fiz isso? Por que eu entreguei meu Espírito a Deus? É porque na verdade a gente tem esperança e a gente tem fé de que se nós não formos transformados pela vida de Cristo, o nosso Espírito estará com Deus, porque o nosso corpo vai para o pó e o nosso Espírito volta para Deus. Por isso que, com certeza, muito provavelmente, todo cristão que já passou por essa experiência vai dizer que entregou seu Espírito para Deus. Alguns Deus recusa, foi o meu caso. Deus falou: tudo bem, essa hora vai chegar, mas não é agora não. Outros ele aceita, né? No meu caso ele falou: espera mais uns aninhos aí. E eu estou esperando até hoje. Bom, eu estava falando que eu gosto muito de filme. Gosto muito de filme. Eu gosto muito de filme. Uma das coisas que eu acho interessante dos filmes é as letrinhas que aparecem depois. Quem presta atenção nas letrinhas que aparecem depois? Não é daquelas cenas de filme que inventaram de passar depois para segurar o pessoal no cinema. Estou falando das letrinhas que passam depois mesmo. Alguém presta atenção nas letrinhas? Quem que passa nas letrinhas depois? Quem que dirigiu, quem que produziu, etc. E eu fiquei pensando muito nesse filme, né? Eu fiquei pensando muito no Jesus real. Jesus que morreu pela gente. Jesus que deu a sua vida, o seu sangue, para fazer uma nova aliança de Deus com a gente. E eu vou falar um pouquinho dos créditos que eu imaginei como seria. Como seria um filme se nós pudéssemos filmar a verdadeira vida de Cristo e o momento em que ele morreu lá na cruz por nós? Como seriam os créditos, as letrinhas que apareceriam depois desse filme? Isso é imaginação minha, tá? Créditos. Eu imaginei o seguinte: ia ter o diretor. Quem seria o diretor do filme? Seria o próprio Deus, né? E quem seria os produtores? O produtor seria Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Ficou meio apagadinho, mas é o Espírito Santo. A música. Quem seria responsável pela música? Seria, com certeza, o coro angelical. E já viram que alguns filmes têm aquele momento da dedicatória? Tem filme que tem dedicatória, dedicado a fulano de tal. Esse filme eu imaginei que também teria dedicatória. Quem seria dedicado? Seria dedicado a nós, que somos os filhos de Deus que Ele ama. Algumas vezes, eu fico procurando naqueles filmes, ver se parece alguém que eu não conhecido. Esse filme apareceria bastante gente que eu conheço. Obrigado. Criativo a ideia dele de finalizar. Já participei diversas vezes, mas nunca vi ninguém terminar com tanta criatividade. Muito bem, seu término foi bem criativo, muito interessante, né? Mas na verdade, passa o último slide. Essa foi a 7ª palavra, mas a história não acabou. Se a história tivesse acabado aqui, nós seríamos, por certo, pessoas sem esperança, sem nenhuma esperança. Jesus morreu na cruz do Calvário. E agora? Estaríamos sem esperança. Nós, por certo, louvamos a Deus, adoramos ao Senhor, porque Ele venceu a morte. A morte não o deteve. Pode passar hoje. Ao terceiro dia. E o terceiro dia, Ele ressuscitou. Sexta, sábado, domingo. O dia da ressurreição. Devemos, por certo, enfatizar, relembrar e dar ênfase a isso.
que Jesus ressuscitou. E a Bíblia registra isso de uma maneira plena, adequada, apropriada. E saiba que, ainda que você ache isso tão natural, mas sabe que existem pessoas que não sabem disso, não sabem que Ele ressuscitou. Por isso muita gente ainda, de uma maneira ignorante, no sentido de falta de conhecimento, ainda adoram a um Cristo preso numa cruz. Ele não está preso numa cruz. Ele ressuscitou. Está junto ao Pai e prometeu que vai voltar. E voltará para nos buscar. Encerrado aqui, algumas pessoas também se dedicaram para nos proporcionar um lanche lá embaixo. Então todos estão convidados para participar desse lanche. Quero agradecer muito aqueles nossos colaboradores que aqui estiveram, que por certo se esmeraram, pesquisaram, prepararam para nos trazer essas mensagens que aqui estão. Aqui fica um compromisso meu como pastor, e por certo vou envolver nesse compromisso os presbíteros de nossa igreja. O compromisso de não deixarmos esta tradição ficar esquecida. E precisamos continuar relembrando esse fato da paixão de Cristo. Eu, pelo menos agora, não tenho conhecimento de alguma outra igreja presbiteriana que esteja fazendo isso no dia de hoje, aqui no Norte e Volta Redonda. Me lembro que quem fazia isso muito bem feito era o pastor Carlos Gratival. Ele fazia isso. E eu, de certa forma, herdei esse costume dele. Tá? Então, não vamos esquecer, vamos deixar de fazer isso. É uma tradição que deve ser continuada, relembrada. Quantas pessoas, por certo, poderiam estar aqui conosco? Quem sabe no ano que vem, se Deus nos deixar viver até lá, a gente possa providenciar, fazer um marketing melhor para propagar esse trabalho. Quem sabe a nossa vizinhança aqui à volta, inclusive participando deste trabalho, oferecendo inclusive que eles participem conosco também no momento de confraternização. Quem sabe assim teremos mais pessoas aqui, especialmente pessoas que ainda não confessaram Jesus como Senhor e Salvador, para ouvir mensagens tão importantes que aqui aconteceram. Muito obrigado a todos que compareceram. Estaremos assim encerrando, orando, impetrando a bênção e dizendo que domingo que vem a festa continua. E dizemos assim, festa porque celebraremos a ressurreição de Jesus Cristo domingo que vem. Temos a participação de um trabalho feito também com as crianças, né? Um trabalho também de uma encenação. Cadê a Queca? Está de pé, direitinho? Uma encenação apropriada também sobre esse fato da paixão de Cristo, né? Então não vamos perder também o trabalho de domingo, tá bom? Pai, muito obrigado por tudo que nos permitiu realizar, e que a nossa esperança, meu Deus e meu Pai, é que seja conforme está dito na Tua Palavra, que a Sua Palavra jamais volte vazia, antes fará o que apraz e prosperará naquilo para o qual o Senhor a designou. Que o Senhor abençoe meus irmãos, retornando, quando forem retornar aos seus lares em paz e em segurança. Despede-os agora, Senhor, com a Tua bênção. Que a graça redentora de Jesus Cristo, que o grandioso amor de Deus Pai, e que a companhia constante, confortadora e consoladora do Santo Espírito de Deus esteja com os filhos de Deus aqui presentes, e assim se estabeleça também entre os filhos de Deus espalhados na face da terra, não só hoje, mas para todos sempre. Amém. Amém. Fique em paz, nos encontramos lá embaixo, desfrutando da companhia e da confraternização com os irmãos. Obrigado, Davi. Davi assumiu legal lá, manobras aí de um vídeo para cá, um vídeo para lá. Beleza, parabéns, obrigado. Azul?